Kleber, já nos escuta? Escuto perfeitamente. Ah, ok. Então já vamos voltar um pouquinho então aquilo que você falava, que a gente não conseguiu entender muito bem por conta da conexão. Então fala pra gente Tá, como não cair então e ter problemas, né, na hora de contratar um seguro. tá, legal. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa é buscar bons profissionais, né? O mercado tem muita gente boa atuando com essa modalidade de seguro, né? Como você citou, o seguro de automóvel. A questão da variação de preços, ela se dá pela variação de sinistralidade. Então, as companhias de seguro acompanham isso de forma quase que instantânea e elas fazem variações de taxa com base na sinistralidade, que é impactada por modelo de veículo, por região, por faixa etária. Então, é estatística e muda sempre. Então, o cliente, ele precisa mesmo estar atento para que ele não tenha um custo muito elevado e, né, do lado de cá, a gente como profissional nesse segmento também está sempre antenado para conseguir levar para o cliente o melhor custo-benefício. E, Kleber, conta um pouquinho pra gente. Na comparação com outros países, o brasileiro tem mesmo o hábito de fazer seguro de automóvel, não é mesmo? Na comparação com outros países, né, quando a gente fala de Europa e quando a gente fala do mercado norte-americano, a cultura do seguro já está muito mais enraizada, né? Aqui no Brasil, a gente começou comprando seguro principalmente por receio do que por desejo de ter tranquilidade. E como o automóvel é um risco muito iminente na vida do brasileiro, por conta de tudo que a gente já sabe, muito roubo, acidente de trânsito, então as pessoas compram mais o seguro de automóvel, o que vem também mudando aí ao longo dos últimos anos, né? Outros riscos já estão ganhando mais atenção do consumidor. Mas aqui no Brasil ainda é o seguro de automóvel o seguro mais praticado, mais popular. Muito embora apenas 30% da frota de veículos é segurada. Kleber, no caso aí das enchentes, né, a gente entra então nesse momento, esse período do ano, que as enchentes até acabam sendo comuns em algumas regiões. A pessoa acha que tem ali o seguro, que está tranquilo e resolve enfrentar uma enchente. O carro é coberto ou não? Vamos lá. Se eu estiver parado no trânsito e aquela rua onde eu estou parado encheu e atingiu o meu veículo, está sim coberto, né? Quando é que não está coberto? Quando eu tomo para mim o risco de encarar uma enchente. Então, eu estou chegando numa rua, ali na frente está alagado, eu vi que está alagado, mas eu falo, não, eu vou tentar passar. Meu veículo não foi feito para rodar na água, então fatalmente eu posso ter um prejuízo, né? Pode entrar água pelo escapamento, entrar água no motor, e essa senhora tem como entender que o veículo estava ligado e funcionando e acelerando no momento em que entrou água. Então, nesse caso em que o risco foi tomado para si, a seguradora tem o direito de recusar a indenização. Quando o meu veículo está parado, mesmo sozinho ou comigo, mas a enchente vem e eu não tenho para onde correr, aí não, aí é um risco que está coberto pela pólice. Eu só queria complementar aí essa pergunta. É, como que a pessoa vai provar, então, que ela está num local parado, ou enfim, ou está no trânsito, de repente foi pego ali pela enchente e quando realmente ela se arriscou? Como provar, então, que ela não teve culpa? Legal, muito boa pergunta. Se eu estou parado no trânsito, numa situação em que eu não tenho como sair, porque eu tenho um carro na frente, carro atrás e carro dos lados, a melhor coisa é desligar o veículo. Por quê? Porque quando o veículo está desligado, o motor não vai receber água. A melhor forma que a seguradora tem para provar que você estava utilizando é o motor do carro cheio de água. Isso acontece quando eu estou acelerando em uma região onde a água ultrapassa a altura mínima suportável pelo veículo. Agora a gente falando um pouquinho, né, Kleber, de renovação. O que a gente tem que ficar atento aí na hora de renovar, né? A gente, principalmente no caso de sinistro, né? É viável a gente continuar aí com a seguradora por uma questão de fidelidade ou é bom a gente cotar? Dá umas dicas pra gente aí, pra quem tá em casa, de como fazer essa renovação, o que vale a pena. Legal. Bom, o corretor de seguros hoje, né, que é a área na qual a gente atua, ele tem diversas opções para o cliente. É óbvio que se você teve um sinistro e foi bem atendido por uma companhia, você tende a querer manter o seu seguro ali.
Mas muitas vezes não é nem a vontade do consumidor, muitas vezes a seguradora se recusa a renovar um seguro de alguém que teve sinistro na vigência anterior. Então, é papel do corretor de seguros oferecer múltiplas opções para o cliente. Então, antecedência, eu acho que é a palavra-chave, né? Sempre buscar com uma antecedência aí mínima de 20 dias, já começar a fazer os estudos para entender qual a seguradora que vai acolher melhor aquele risco e, portanto, vai oferecer uma taxa mais interessante para o cliente. Kleber, explica um pouquinho melhor isso para a gente. Então, quer dizer que a seguradora ela pode se recusar, então, a renovar esse contrato e ela pode também se recusar a pagar o sinistro, caso seja necessário? Olha, vamos lá. Primeiro, o contrato entre a seguradora e o cliente é um contrato que pode ser não renovado por qualquer uma das partes. Então, se eu sou um cliente que tem um alto índice de utilização, as chances de eu ter o meu seguro recusado pela seguradora são grandes. Isso acontece com uma frequência muito grande. Não é tão falado assim, por quê? Porque se o seguro do cliente está na seguradora A e o corretor, na renovação, percebe, ele oferece a seguradora B, a seguradora C e o cliente continua coberto. Mas acontece muito do cliente não conseguir renovação naquela mesma seguradora em que ele estava quando ele teve sinistro. Isso acontece com uma frequência muito significativa. Com relação à recusa de indenização, as recusas podem acontecer de diversas formas, mas quase sempre porque a companhia identificou má-fé, algum tipo de situação que não estava prevista no contrato, um agravo de risco, uma alteração técnica, coisas do tipo que não estão previstas naquele risco que foi contratado, podem sim ocasionar uma perda de indenização. Agora, Kleber, muitas pessoas, né, acabam não fazendo, às vezes, o seguro alto porque pensam que não vão usar, então pode ser um dinheiro aí que pode ser gasto com uma outra coisa. Então, por isso também que os seguros acabam oferecendo outro tipo de serviço, como, por exemplo, chaveiro, manutenção de casa. Isso acaba encarecendo mais ainda o seguro alto? Olha, não. Essas assistências 24 horas, elas começaram há alguns anos atrás, né, aproximadamente 20 anos atrás, e elas só foram sendo enriquecidas ao longo do tempo. Então, essa despesa com assistência 24 horas é uma despesa de marketing das companhias. Então, elas foram atribuindo, né, esses novos serviços justamente para agregar valor para o cliente, porque a percepção do cliente em relação ao seguro era uma percepção muito fria. Eu compro um seguro, gasto R$2.000, passam 12 meses, eu não utilizo, e eu vou lá de novo, coloco mais R$2.000 e não utilizo. Então, as pessoas tinham uma percepção muito fria. Então, esses serviços adicionais, que vêm trazendo comodidade, as pessoas convidam, chamam a manutenção para trocar um chuveiro, para trocar lâmpada, para fazer alguns reparos, reparo em máquina de lavar, reparo em geladeira. Então, tudo isso agregou valor. O que precisa acontecer cada dia mais, pessoas que estão no meu papel, né, de fornecedores do mercado, instruir o cliente a utilizar. Né? Então, isso não encarece o seguro, isso é marketing, né, para atribuir mais valor para o produto, e os clientes precisam usar. Muitas vezes, o cliente deixa de utilizar, compra um serviço que ele tinha gratuito no seguro de automóvel, por exemplo, ou no seguro residencial, e aí depois ele entende que o seguro não tem muito valor, né? Mas na verdade tem sim, tem muita coisa interessante para o cliente utilizar. Uma outra coisa que você disse, com relação à percepção, né? A gente acha que compra para não usar, mas isso não existe. Quando você compra uma apólice de seguro, você já está utilizando. Por quê? Você está se livrando de determinados riscos. Essa tranquilidade que a gente tem quando sai para jantar e deixa o carro na rua, quando vai visitar um amigo e deixa o carro na rua, ela só é permitida porque nós temos uma apólice de seguro. Então, eu diria que você está comprando essa tranquilidade. Kleber, o que não pode faltar de jeito nenhum ali na hora da contratação de um seguro, né? Até a gente comentava aqui quando você estava, a gente fazendo a reconexão, né, com a sua entrevista, falando um pouco de várias coisas que acontecem, vários detalhes, né, nas entrelinhas dos contratos que a gente acaba passando batido, né? Mas o que não pode faltar de jeito nenhum? Quais são os itens essenciais de um contrato? Tá, legal, muito bom. Não pode faltar verdade. Riqueza de informação.
Quando eu vou conversar com você para te atender, eu preciso conseguir levantar o seu risco corretamente. Como é que eu faço isso? Através de algumas perguntas que a gente já tem, né, no nosso script, para que eu entenda a sua necessidade. Então, se você é alguém que visita clientes, eu preciso mencionar que você visita clientes. Se você é alguém que não tem garagem, eu preciso mencionar que você não tem garagem. Então, muitas das indenizações frustradas no mercado acontecem porque não tem riqueza de informação. O brasileiro ainda não está preparado para entrar na internet e comprar um seguro. Ele pode até fazer isso, mas aí ele está colocando algumas informações que às vezes ele julga que estão corretas, mas ter do outro lado um profissional que vai orientá-lo para que ele realmente saiba qual é a consequência daquela informação é muito importante. Então, não pode faltar verdade nas informações, o CEP de onde eu moro, se eu sou casado, se eu tenho um filho que tem menos de 25 anos e pode eventualmente dirigir o veículo, todas as informações elas vão contribuir para a elaboração da minha taxa específica de risco. E é isso que vai precificar o meu seguro. Então, se eu falhar nessas informações, eu posso ter um problema lá na frente. Tendo verdade e clareza, dificilmente vai dar problema. Mas até dentro disso, né, que o Kleber fala, tem muita gente que acaba não contando algumas informações, acreditando que o seguro vai sair mais barato. Isso acontece, né? Mas daí depois a conta vem, é isso, Kleber? No final das contas é o seguinte, se o seguro for mais barato, é porque o teu risco foi identificado como menor. Então, se a seguradora acreditou nas suas informações e precificou o que você disse que tinha, ela não é obrigada a arcar com risco maior do que aquele que você mencionou. Por isso, inclusive, é muito importante, durante a vigência do seguro, a gente manter a seguradora informada. Se eu me divorciei, eu preciso informar. Se o meu filho que tinha 17, agora tem 18, está habilitado, eu preciso informar. Se eu mudei de residência, eu preciso informar, porque todos esses aspectos vão ajudar a companhia a entender o risco real que eu estou contratando ela para transferir, né? Eu estou transferindo um risco para alguém. Então, assim, se eu estou te transferindo risco, você quer saber exatamente que risco é esse, para dizer se você consegue ou não assumir. Então, uma vez que eu omiti informações, o risco não está devidamente apurado. Então, eu corro sim o risco de sofrer uma recusa de indenização. Agora, Kleber, nesse momento aí que a gente está passando de crise, também de isolamento social, as pessoas acabam saindo menos de casa, ou pelo menos deveria ser assim, as seguradoras estão mais flexíveis quanto a valores, até para manter o cliente? Sim, sim. Logo no início da pandemia, a grande maior parte das seguradoras de automóvel lançou várias situações, né, várias opções para aquele cliente que teria problemas para pagamento. Então, elas flexibilizaram. Teve companhia que tirou o juro da parcela, flexibilizaram nas negociações de parcelas em atraso. Houve, sim, muita flexibilização. E por conta dessa redução de trânsito que a gente sofreu em 2020, que foi muito grande, as taxas também foram reduzidas. Muita sinistro não teve, e em função disso a seguradora conseguiu fazer uma reserva mais interessante do que aquela que ela achava. Então, os reajustes de taxas de seguros não têm sido tão frequentes, o seguro, de certa forma, ficou um pouco mais barato. Claro, é caso a caso, né? Mas, sim, teve uma flexibilização bem interessante. Ô Kleber, e nesse momento, então, de pandemia, que muitas pessoas tiveram, então, um impacto econômico, também o setor acabou sofrendo também nesse momento ou não? Olha, no que diz respeito a seguro de automóvel, no começo da pandemia, sim, né, o pessoal começou... A gente bateu um desespero em todo mundo, né, gente? Nós nunca vivemos uma situação como essa. Então, teve gente que saiu vendendo carro, a pessoa tinha 2 carros, vendeu um. Então, sim, uma queda bem significativa. Houve também uma queda significativa por conta da paralisação das montadoras, né? Então, os veículos ficaram com a fabricação represada. Só que logo, quando a economia começou a retomar, mas depois do meio do ano, as montadoras voltaram, isso veio assim com velocidade de volta.
Então, não acho que dá para afirmar que as seguradoras tiveram perdas. Eu acho que teve um momento ali de readequação, mas logo depois começou a voltar ao ritmo normal, e em virtude dessa redução de utilização, eu diria que as seguradoras, grande parte pelo menos, fechou o ano de 2020 com um resultado muito interessante. A pandemia, não vejo que ela prejudicou esse mercado. Até pelo contrário, eu acho que a gente começou a ter uma consciência um pouco mais aguda em relação ao risco. Eu acho que, de certa forma, né, ninguém queria isso, mas até ajudou o mercado de seguros, é a minha opinião. Rede Alesp, agradecer as dicas e os esclarecimentos que você trouxe para a gente. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, então. Eu que agradeço, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigada, ótimo dia para você. Bom, o